Olá pessoal, tudo bom? Essa é a aula 11, projetando o sistema com o padrão BCE. Nas últimas aulas de APO, nós fizemos a documentação dos casos de uso, o documento mesmo, detalhamento, e fizemos também um diagrama de casos de uso, mostrando aquela visão geral do sistema. A partir desses dois documentos, começamos a fazer o diagrama de sequência desse sistema de cada caso de uso, para ser preciso dos casos de uso mais importantes. Então eu fiz um em sala, vocês fizeram um como exercício. A gente tem discutido aí a modelagem do iCoach nas últimas semanas. E no PDS, eu sei que vocês trabalharam com um modelo de dados, então, criando aquele diagrama de entidade e relacionamento, e como atividade também criar o diagrama de classes de entidade, que é basicamente a representação desses mesmos dados usando o ML. Hoje, a gente vai dar mais um passo no processo de desenvolvimento do iCoach. No caso, a gente vai ver como as entidades do iCoach foram definidas. Se eu já fiz, vou só mostrar o raciocínio por trás, né, o processo que eu segui para identificar as entidades. Não tivemos uma aula só para isso, para economizar um pouco de tempo. E daí a gente vai apresentar o padrão BCE, um padrão arquitetural. Então a gente vai modelar o nosso sistema usando esse padrão arquitetural. Vou falar sobre ele um pouquinho. E no final vai expandir o diagrama de sequência de um caso de uso, adotando esse padrão BCE para identificar as classes do meu sistema, as classes de fato. Vamos lá? Aqui eu tenho as classes de entidade do iCoach. Vamos gastar um minuto para analisar isso aqui. Eu tenho o coach, tenho o estudante, tranquilo. Tenho o plano de estudos, que é a entidade talvez mais importante do sistema. E veja o que é que o plano de estudos engloba. Ele engloba aqui um concurso, certo? Um único concurso. E ele também engloba um bloco de matérias. Essa linha aqui é tudo muito intuitiva. Um plano de estudos tem um ou mais blocos de matérias. Cada bloco de matérias tem uma ou mais matéria e cada matéria tem um ou mais conteúdos. Então, eu não construí esse diagrama do zero para economizar algum tempo, mas obviamente que eu segui um processo para criar ele, certo? Ele não nasce simplesmente da minha intuição. Ele segue, a construção dele segue um processo. É o que a gente está muito focado em ensinar nessa disciplina, certo? Existe um processo para se fazer as coisas, que diminui a quantidade de erros, que garante que você não está fazendo excesso de engenharia e vários outros problemas. Então, qual foi o processo que eu segui? Para esse processo, eu analisei os dados de entrada e saída do diagrama de sequência de sistema, analisei o documento daquele caso de uso, de um caso de uso, e levei em consideração também outras informações que foram coletadas ao longo do levantamento de requisitos. Explicando melhor, aqui eu tenho o diagrama de sequência de sistema para o caso de uso cadastrar plano de estudos. O que foi que eu fiz, gente? Eu basicamente observei, analisei esses dados que são de entrada e de saída. Estudante. Eu sei que tem o coach, que ele vai ser uma representação também do sistema. Eu tenho o estudante. Eu tenho dados de um concurso aqui, então eu criei a entidade concurso. Eu tenho as matérias, tenho matérias e conteúdos, pesos de conteúdo, que foi aquela parte da aptidão, blocos, ciclo. Então, vejam, eu basicamente analisei esses dados, analisei também o documento, né? Porque isso aqui é só a representação gráfica de um documento. Analisei também o documento e levei em consideração aquilo que eu aprendi ao longo do levantamento de requisitos. Com essas informações, eu construí as classes de entidade do sistema, certo? Observe também que esse diagrama aqui, essas entidades, com esses atributos, tá tudo muito simples. Por quê? Porque eu faço a modelagem de acordo com o caso de uso, certo? O coach, o estudante, eu identifiquei aqui um nome, porque eu acho que é um mínimo que essas classes vão ter. Quais outras informações eu vou ter? Por enquanto eu não sei. Eu não sei porque nesse caso de uso aqui, não é revelado nada sobre coach e estudante. Assim como na parte de blocos de matérias, eu modelei a questão dos ciclos dessa maneira. Uma matéria, ela só tem nome e origem. O concurso só tem nome e data da prova. E o conteúdo só tem um nome.
Será que essas classes vão ser só isso mesmo? Talvez sim, talvez não. O ponto é que eu não invento atributos, relacionamentos, ou mesmo outras entidades do nada, certo? Eu sigo o processo. Então, eu analisei esse caso de uso, gerei esse diagrama. Quando eu for analisar outros casos de uso, aí talvez eu tenha que adicionar atributos aqui, talvez eu tenha que adicionar entidades, mas o ponto é que essa é a base do processo iterativo incremental, certo? A gente vai adicionando casos de uso no nosso sistema e ao adicionar casos de uso eu vou identificando, eu vou enriquecendo o meu modelo de dados, eu vou enriquecendo o comportamento do meu sistema. No processo unificado, que é o que a gente está seguindo, depois de fazer esse processo para alguns casos de uso, aqueles que são os mais importantes, aí eu meio que dou um fechamento. Ah, beleza, esse é o núcleo do meu sistema. É o basicão do meu sistema. Agora eu vou partir para a implementação, porque eu sei que esse núcleo pronto, qualquer coisa nova que tenha que adicionar, esse núcleo meu que já cobre, talvez você tenha que fazer mudanças pontuais. Essa é a ideia fundamental do processo que a gente está seguindo. Ok? Ok. Temos então o comportamento do sistema, documentado nos casos de uso e nos diagramas de sequência. Temos também o modelo de dados, representado com o diagrama de classes. Sendo que nosso sistema, o iCoach, até agora, ele é uma caixa preta. A gente não sabe como é que ele funciona por dentro. Sabemos que estamos desenvolvendo um software orientado a objeto. Necessariamente, o software é basicamente um conjunto de objetos que estão trocando mensagens ou solicitações entre si, cooperando para executar, para concluir algum trabalho, certo? Só que a gente ainda não sabe o que é que tem dentro do nosso software. Por enquanto, a gente tem classes de entidade, que representam os dados no meu sistema. Mas eu vou precisar de outras classes para trabalhar ali dentro, para entregar o que se pede. Tem várias formas diferentes de organizar um sistema, certo? De definir uma arquitetura do sistema. No nosso caso, a gente vai desenvolver um sistema web e para isso vai usar um padrão arquitetural chamado BCE. Um padrão arquitetural, gente, vocês vão estudar melhor na disciplina de arquitetura de software, mas é basicamente uma forma, uma solução para organizar as classes do meu sistema. O padrão BCE, ele segue um estilo camadas, também é uma coisa que vocês vão se aprofundar mais na frente, mas eu já garanto até que vocês já conhecem alguma coisa desse tipo, certo? Dada a popularidade do estilo camadas em vários tipos de sistema. Mas bem, o padrão BCE é um padrão arquitetural que divide as classes em três tipos. Eu tenho classes de fronteira, boundary, certo? O B, de controle e de entidade. Vamos ver o que é que se refere cada uma dessas classes para entender como é que o nosso sistema vai ser organizado. As classes de fronteira, que geralmente representam elementos de interface gráfica, elas recebem as entradas do ator e repassam para um controle, nesse fluxo aqui da esquerda para a direita, certo? E da direita para a esquerda, voltando aqui, ela apresenta as saídas para os humanos e adapta entradas e saídas para outros sistemas. Como eu estou dizendo, normalmente a gente consegue fazer a analogia que as classes de fronteira são elementos de interface gráfica. Não é sempre, mas é mais fácil pensar dessa maneira. As classes de entidade, que são esses caras aqui, eles conhecem os próprios dados e se relacionam com outras entidades. A gente já tem as classes de entidade identificadas, certo? Aquele nosso modelo de dados que eu mostrei do diagrama de classes, aquelas classes são as classes de entidade. A responsabilidade delas é basicamente conhecer os próprios dados. Elas conhecem a si mesmas, conhecem os próprios dados, se relacionam com outras entidades e fornecem os dados nesse sentido aqui, né? Fornecem os dados sobre si mesmas para o controle. Tá, e o que é o controle? As classes de controle basicamente vão coordenar essas atividades aqui, certo? Então, ele basicamente gerencia as entidades para executar o caso de uso e gerencia as fronteiras para apresentar o resultado. Qual é a ideia geral aqui, gente? A ideia é que os dados seguem esse fluxo que está numerado aqui. Veja, esse boneco é o ator. Ele está solicitando, ele quer realizar alguma operação. Então, o que é que ele faz? Ele indica através da interface, através da fronteira, que ele quer algum dado. Então, ele executa uma ação aqui. Essa solicitação é repassada para o controle.
O controle vai gerenciar as entidades, vai controlar as entidades para pedir algum dado, para relacionar uma entidade com a outra. Então ele vai operar aqui nas entidades para calcular o que se pede, para calcular o que o ator quer. As entidades então vão retornar com essa informação e aí o controle vai organizar essa informação e coordenar também a fronteira, as classes de fronteira, para apresentar essa informação para o ator, certo? Então esse é o fluxo de dados do sistema. E vejam que sempre acontece nesse sentido aqui, certo? Eu não posso ter um salto daqui para cá, da fronteira para o controle. Desculpa, da fronteira para a entidade direta. Todo o processamento segue esse fluxo aqui, certo? Então vejam que as classes definem 3 camadas. Existe a camada, por isso que a gente chama de 3 camadas, estilo camadas. Existem as classes de entidade que formam uma camada, as de controle que formam uma camada e fronteira que forma a terceira, certo? Então todo o fluxo segue esse sentido aqui. Tá, e como é que eu identifico aquelas classes? As classes de fronteira e controle, no caso, porque de entidade a gente já seguiu um processo que já identificou elas. Então, como é que eu sigo? Qual é o processo para identificar classes de fronteira e de controle? É esse algoritmo aqui, certo? Então, veja. Esse algoritmo, ele é baseado ele é feito para um caso de uso, certo? Como vocês estão vendo, gente, todo o desenvolvimento do software no processo unificado, ele é orientado a casos de uso. Eu sempre estou pensando no contexto de um caso de uso. Então, no caso aqui, no máximo de um cenário. Se os casos de uso forem muito simples, eu posso pensar no cenário como um todo, pegando vários casos de uso. Mas, no fim das contas, é tudo orientado a casos de uso. Então, vamos lá. Qual é esse processo? Então, escolha um caso de uso, né? A gente está falando do cadastrar plano de estudos. E aí, para esse caso de uso, crie uma classe de controle, uma única classe de controle. Existe uma classe de controle para gerenciar o processamento de um caso de uso, certo? Para cada tela, para cada interface gráfica ou interface não gráfica, para cada forma de acessar, de interagir com o sistema, crie uma classe de fronteira. E aí, para cada ação do ator, crie uma mensagem do ator para a fronteira para representar essa ação. Crie uma mensagem da fronteira para o controle para representar o que é que o ator solicitou. E aí, entre o controle e a entidade, vão ter várias mensagens, várias interações para calcular o que o ator solicitou. Não está muito claro, mas vamos ver um exemplo pronto de como essa expansão do diagrama de sequência foi realizada, qual foi o resultado disso, e depois eu vou explicando qual foi a lógica por trás. Eu preferi não desenvolver do zero porque leva um horror de tempo, certo? O vídeo ficaria muito longo. Então vamos ver se assim funciona, mostrar um pronto e explicar como é que foi feito. Tá. Já mostrei aquele pronto, olha o tamanho do diagrama. Já cheguei para assustar, certo? Mas não se preocupem, tem toda uma lógica por trás disso. A gente vai ver como é que se constrói esse diagrama. Já adianto também que esse caso de uso em particular, de cadastrar plano de estudo, é um caso de uso bem complexo, certo? Para ser um dos primeiros que a gente está modelando. Então, o de vocês, quando vocês forem exercitar isso, não vai ser tão complexo assim. Mas vamos lá. O que é que esse diagrama está representando aqui? Vamos aproximar aqui e primeiro notar o seguinte. O que foi que eu fiz seguindo aquele algoritmo? Olha, eu criei uma classe de controle, que para identificar ela eu coloquei controlador e o nome do caso de uso. Então, controlador, cadastrar plano de estudos. Seguindo o algoritmo, né? Crie uma classe de controle. Criei. Para cada tela, veja, nesse ponto do desenvolvimento, eu já fiz algumas telas, já fiz alguns protótipos, pelo menos, de tela. Então, para cada tela, eu criei uma classe de fronteira. Então, tela detalhes estudante e tela cadastrar plano. Dei esses nomes aqui com o prefixo tela para identificar. E as classes de entidade, aquelas classes lá que eu já tinha identificado, eu vou colocando aqui à medida que eu vou precisando, certo? Tem outras aqui embaixo e tal. E tem mais uma tela aqui, porque esse caso de uso se interage com outro ator. Esse aqui é meio que um extra desse caso de uso. Vamos focar nessa parte aqui. Outra coisa que a gente vai analisar antes de começar é que esse diagrama aqui é resultado de uma expansão desse diagrama aqui, certo? Veja. O que é que esse diagrama representa?
interação do ator com o sistema, como se o sistema fosse uma caixa preta, como se fosse uma coisa que a gente não sabe o que tem dentro. Então aqui eu tenho as solicitações e o que é devolvido, né? Solicitação, devolvido e assim vai. Observe nessa expansão que eu basicamente identifiquei o que tem dentro do meu sistema. Mas a conversa aqui é a mesma. Cadastrar plano de estudos passando um estudante. Cadastrar plano de estudos passando um estudante aqui. O que é que ele recebe na volta? Um formulário. No caso, o que é que ele recebe na volta aqui, ó, é um exibir TCP. Sendo que TCP é essa tela, tá vendo? TCP é a instância dessa tela aqui. Então, isso aqui é equivalente ao receber esse formulário aqui. Perfeito? Vamos seguindo aqui. Qual é a próxima etapa? Cadastrar plano de estudos, passando o nome e data da prova. Ele recebe matérias pré-cadastradas, papapá. Então, é para estar do mesmo jeito aqui, certo? Aqui eu coloquei informar dados do concurso, certo? Então, eu troquei esse nome aqui porque não estava muito coerente. Então, informar dados do concurso. E na volta, ele vai exibir de novo a mesma tela. Só que essa tela, ela foi carregada de matérias. Então, na prática, é como se ele estivesse exibindo a tela que contém as matérias. É equivalente a isso aqui, certo? E o resto vai seguir a mesma lógica. O que eu quero mostrar é o seguinte. O que ele manda e o que ele recebe já está aqui. O que eu tenho que identificar aqui nesse trabalho de expansão é o que acontece internamente. Então, agora, para ver se fica mais claro, a gente vai seguir o fluxo normal do passo 1 aqui da mensagem 1 até o final. E eu vou explicando o que é que foi feito e por quê. Vamos lá, gente. Passo 1, cadastrar plano de estudos. Quem é que recebe essa solicitação? Quem recebe é a tela Detalhes Estudante. Porque é a tela que vai estar, antes de começar esse caso de uso. Pensa lá no iCoach, né? Ele vai estar numa tela, o coach vai estar numa tela que mostra os detalhes do estudante e ele vai clicar num botão. Isso aqui representa o clique de um botão para cadastrar plano de estudos. Então, quem recebe essa solicitação é uma tela, é um HTML. A gente está falando do sistema web, vai ser um HTML, né? Então, ele recebe essa solicitação e a responsabilidade das telas é simplesmente repassar para o controle. Então, vejam, recebe essa solicitação, repassa para o controlador do mesmo jeito. É o mesmo nome, inclusive, com os mesmos argumentos. Beleza. O controlador é quem vai coordenar tudo. É ele quem realmente tem um trabalho aqui nesse padrão BCE. E o que é que ele faz? Ele, né, a partir dessa solicitação, ele só tem que meio que transferir o coach para outra tela, certo? Então, o que é que ele faz? Ele cria essa outra tela que tem que ser exibida, que é a TCP, a tela de cadastro de plano, e manda exibir. Então, essa primeira interação é simples. Praticamente eu não tenho nenhum dado de saída, né? Eu não tenho... Essa tela ela vem meio que praticamente vazia. Ela tem um formulário e tal, mas ela não retorna nenhum dado do banco, nem nada do tipo. Ela só volta com um formulário. Seguindo aqui, o coach vai informar dados dos concursos, passando nome e prova. A tela, já agora na tela de cadastro, ele repassa para o controle. Repassou para o controle. E aí, o que é que o controle vai fazer? Esse aqui é internamente, esse aqui é o método do controle. O que é que ele vai fazer? Ele vai criar um novo concurso, uma nova instância de concurso, passando esses argumentos aqui que eu simplifiquei. Coloquei N e D, né? Que é o nome e data da prova. Então, cria uma nova instância de concurso. E aí, o coach está esperando receber... O coach está esperando receber as matérias cadastradas. Pré-cadastradas, personalizadas e criadas. Então, aqui, internamente, o controlador ele vai solicitar para a matéria, que quem tem as informações das matérias é a classe matéria, certo? Então, as classes de entidade elas têm os dados sobre si mesmas. Então, eu solicito para a matéria todas as matérias por coach, e passando um C aqui, que é o coach, certo? Então, me retorne todas as matérias que esse coach tem acesso. É basicamente isso. A matéria vai devolver as matérias e eu vou usar esse argumento aqui, né, esse retorno,
para carregar a minha tela. Então, as telas têm esse método carregar, que é uma forma de embutir a tela de dados. Então, eu carrego essa tela e depois de carregar, eu mando exibir. Se você entendeu esse comportamento até então, você vai entender todo o resto, certo? Mas a gente vai ver cada um para fixar. Então, vamos lá. O coach está com a tela que contém as matérias, todas as matérias que ele tem acesso. Qual é o passo agora? Ele vai selecionar as matérias para dizer que essas matérias vão constituir o plano de estudos daquele meu estudante. Então, ele vai selecionar as matérias. Veja, ele tem a ação e tem o argumento. Matérias. Vejam que essas matérias é diferente dessas. Essas aqui são todas, essas aqui vão ser algumas. Mas o argumento é matéria, certo? A classe de fronteira, a tela, repassa para o controle. Então, o método aqui, vejam, o nome desse método reflete o que o ator está solicitando. E esse método reflete a ação que é executada, certo? Essa mensagem. Por enquanto não era certo chamar de método não, mas como vai ser basicamente a mesma coisa, o costume me faz chamar de método. Então, é repassada essa solicitação, até eu coloquei aqui matéria vetor, estão vendo? Para dar a ideia de que é uma lista de matérias que é recebido aqui pelo método controlador, do método do controle. Daí, o que é que o controle tem que fazer neste momento? Lembra lá do caso de uso. O ator, o coach, vai selecionar as matérias e o sistema vai apresentar para ele as matérias e conteúdos. Então, ele vai meio que detalhar aquelas matérias, apresentando também os conteúdos, certo? Então, nessa fase aqui, esse método ele tem que recuperar esses conteúdos. Quem é que mantém esses conteúdos é a própria matéria. A matéria sabe os conteúdos de si, que é o que justamente é representado aqui. Ó. Uma matéria, ela controla os conteúdos dela, certo? Então, a gente pede para a matéria, que está aqui em cima, que o Asta coloca aqui para ajudar, me dê seus conteúdos, e aí eu coloquei um fragmento para dar a ideia de que eu estou fazendo isso para cada matéria. Para cada matéria, me dê os conteúdos, e eu vou recebendo esse aqui, formando um bolo de conteúdos. Então, nesse momento aqui, que o mouse está em cima da linha de tempo, o controle tem um concurso criado, ele criou lá atrás, ele criou um concurso, ele tem um concurso criado, ele identificou o estudante, ele sabe quem é o coach, e ele retornou agora todas as matérias e conteúdos que vão compor um dia esse plano de estudos. Daí ele carrega a tela com as matérias e conteúdos e manda exibir. Mandou exibir. Então, nesse momento, o coach está na tela com as matérias e conteúdos que vão constituir o plano. O que é que ele tem que fazer agora? Atribuir um peso a cada conteúdo. Esse é um passo que ele investiga por fora do sistema. Então, no sistema, ele vai só preencher. No caso, ele realiza a ação, atribui pesos aos conteúdos. Essa ação é repassada para o controle. E aí, no argumento aqui, eu coloquei um detalhe a mais, mas não convém explicar muito a fundo. O ponto é que o controle recebe esses conteúdos com peso, e aí para cada conteúdo, de novo, no fragmento aqui, no loop, para cada conteúdo, ele vai criar uma aptidão estudante. Lembrando que a aptidão estudante é uma coisa que armazena esse peso, que eu chamei de aptidão, certo? Que relaciona cada conteúdo com um valor. Então tem essa classe associativa para isso. Então aqui eles são criados vários aptidão estudantes, passando como argumento aqui uma aptidão, certo? Então veja, tem um conteúdo, os argumentos é um conteúdo, um estudante e uma aptidão. Então essas instâncias são criadas, isso tudo é retornado. Quando é retornado, o que é que o iCoach vai fazer? Ele tem que calcular de alguma maneira que a gente não sabe como é que é, a partir daquelas aptidões, a partir daquelas matérias e conteúdos, quais matérias, quantas vezes o estudante vai ter que estudar cada matéria daquela, seguindo aquela ideia de ciclos e tal. Então, ele vai ter que calcular internamente. Então, essa chamada aqui, dele para ele mesmo, vejam, o próprio controle se chama aqui, a gente abstrai porque, de alguma forma, ele vai calcular
a quantidade de matérias que vão ser estudadas e tal. Aquela ideia lá. Que isso aqui ainda é meio misterioso para a gente, mas não tem problema. O ponto é, depois de calcular isso aqui, o retorno, vejam aqui, a setinha de retorno, vai me retornar uma lista de matérias com repetições. Ou seja, uma matéria pode aparecer várias vezes nessa lista. Tranquilo. O controle carrega a tela com essas matérias que têm repetições e manda exibir. Lembra lá do comportamento. O coach preenche o peso de cada conteúdo. Quando acaba, o sistema devolve para ele essa lista de matérias que tem repetição e agora ele tem que organizar essas matérias nos blocos e nos ciclos. Então aqui aparece uma tela para ele, aparece na tela e ele vai criar blocos e ciclos de estudo a partir das matérias que ele recebeu. Então a gente pode pensar que ele vai selecionar e arrastar. Então vai criar quantos blocos ele quiser e dentro desses blocos ele vai colocar quantas matérias ele quiser e vai definir a ordem. Então a gente vai pensar que ele vai fazer tudo isso de uma vez só. O ponto é que quando ele manda essa ação, ele manda os blocos com as matérias e o ciclo de blocos. Ele manda tudo isso. A tela repassa para o controle e aí o que é que o controle faz aqui dentro? Veja, para cada bloco que foi recebido aqui como argumento, o controle vai criar uma instância de bloco de matérias que nessa criação ele recebe como argumento uma lista de matérias e a posição no ciclo daquela matéria. Isso aqui é um vetor porque pode acontecer mais de uma vez. Isso aqui é um pouco complicado. Depois eu posso detalhar esse design aqui. Mas o ponto é que ele vai instanciar esses blocos. Então dizer, esse é um bloco, tem essas matérias aqui dentro, e esse bloco ele vai ser estudado nessa ordem no ciclo. Então, tudo isso é armazenado. Quando isso acaba, eu já tenho todos os dados do plano de estudo, certo? Eu tenho o estudante, eu tenho o coach, eu tenho o concurso, eu tenho os blocos de matéria e eu já tenho todas as aptidões. O que é que eu vou fazer agora? Finalmente eu vou criar o plano de estudos. Então vejam, o plano de estudos, a criação dele leva tudo isso em consideração. O coach, estudante, concurso, os blocos de matéria e as aptidões. Então eu vou criar essa instância, criei essa instância. Quando eu retorno aqui, a instância está criada. O que é que eu tenho que fazer? Notificar o meu estudante que o bloco foi criado. Então uma mensagem aqui, que não é tão importante, mas tem um outro ator aqui que é o estudante. E uma tela de notificações, está lá em cima, deixa quieto. Então eu vou mandar exibir aquela notificação. E para o coach eu vou carregar uma mensagem de confirmação e mandar exibir. Quando isso acaba, acabou meu caso de uso. E eu detalhei tudo o que acontece internamente, certo? Vamos lá pensar nos pontos-chave desse trabalho. As etapas mais importantes dessa expansão é identificar os métodos na classe de controle, identificar os métodos nas classes de entidade e pensar na lógica dos métodos da classe de controle, certo? Vamos lá para o diagrama ver como é que isso aqui se reflete. Qual é a coisa mais importante de fazer nessa expansão? Além de criar as classes aqui que eu já tinha criado, é pensar nesses métodos que são da classe de controle, ou seja, as solicitações que chegam na classe de controle. Eu tenho aqui cadastrar plano de estudos, criar concurso, listar matérias e conteúdos e assim vai, certo? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto, talvez o mais importante de todos, é pensar nesse comportamento do método da classe de controle. Isso que é feito aqui, certo? Então, pensar, quando ele recebe essa solicitação, ele tem só que criar uma tela e mandar exibir. Quando ele recebe essa solicitação, eu tenho que criar um novo concurso, recuperar todas as matérias e mandar exibir. Quando ele recebe essa solicitação, eu tenho que pegar todos os conteúdos das matérias e mandar exibir. E assim vai, certo? Então, essa é a coisa mais importante para fazer na expansão. Ou seja, pensar na lógica interna do método da classe de controle, certo? Esse é o ponto mais importante. E aí, tentei elaborar aqui com o máximo de detalhes, só que tem outra coisa que também é muito útil nessa expansão, que é identificar os métodos das entidades. Nesse ponto aqui, gente,
quando eu defini os dados, aqui só são dados, né? Eu não tenho nada de métodos, eu não tenho comportamento aqui. Esse comportamento começa a ser identificado nesse momento. Então, cada solicitação dessa que é feita para uma entidade vai ser um método da entidade. E uma coisa que é muito bacana de trabalhar com uma ferramenta como Asta é que eu posso já criar esse método aqui dentro. Vamos mostrar esse aqui. Ó, digamos que eu estou criando, vou dar um exemplo aqui. Concurso, certo? Digamos que eu tinha um método que eu ia executar aqui de concurso. Quando eu crio essa mensagem, está aqui a mensagem, eu posso criar um método para ela, uma operação, né, que é um método. Se eu criar uma operação aqui, eu posso detalhar essa operação. Eu digo o nome do método, eu vou setar os parâmetros. Então, esse aqui vai ter um inteiro e vai ter um booleano, digamos. Então, quando eu crio isso aqui, não é só para ficar bonitinho aqui, não. Em algum momento, isso aqui já vai virar implementação. Por quê? Eu criei isso aqui. Na classe de entidade, no diagrama de classes, eu estou no concurso, né? Então aqui eu decidi omitir, mas se eu quisesse mostrar, eu ia inclusive mostrar os métodos que já foram identificados. Ó. Tem o de criação, o instanciação, que já estava lá, que foi quando eu criei aqui. E eu tenho também esse novo, né, que eu criei. Vejam, à medida que eu crio aqui no diagrama de sequência, eu já atualizo o meu modelo. Eu vou refinando o meu modelo às entidades, certo? Então, eu vou identificando também essas operações. Vou desfazer aqui porque foi só um exemplo. Mas esse é um dos pontos vantajosos, né? Um dos benefícios de elaborar essa expansão. Tanto eu vou pensando internamente como é que funcionam as classes de controle, como eu vou identificando quais métodos minhas entidades têm que ter. Porque até então elas não tinham nenhum método dentro delas. E aí, só para mostrar o resultado final, né? Ao analisar, ao expandir esse caso de uso, eu identifiquei vários métodos aqui. Que dá uma bagunçada no diagrama, né? Porque o método, infelizmente, ocupa muito espaço. Tem como configurar para ele ocupar menos, não ficar, digamos, mostrando os parâmetros também. Mas só para dar uma ideia aqui, certo? Então, à medida que eu vou expandindo o diagrama, e usando o Asta aqui da forma correta para criar essas operações na classe de fato, na entidade de fato, eu acabo chegando nisso aqui, certo? E como vocês bem sabem, a relação de um diagrama de classes com o código é muito forte. Quando eu for, em breve, implementar essas classes, eu já vou levando isso em consideração. Eu já posso implementar esses métodos, certo? Porque isso já foi validado. Eu já fiz esse trabalho todo de expansão pensando minuciosamente qual vai ser o comportamento. Agora veja, eu não sei como é que funciona esse método internamente. Eu não sei qual é o código de fato desse método criar. Eu não sei qual é o código de fato do getAllByCoach. Eu não sei, mas eu sei que deve existir. A classe matéria, ela tem que implementar um método que se chama getAllByCoach, que recebe um coach como argumento e vai me retornar as matérias. Aqui ainda faltou esse retorno, né? Que poderia ser matérias, só que por simplicidade eu acabei não colocando. Mas seria até bom colocar, certo? Então essa relação aqui mais precisa ainda. Poderia fazer aqui mesmo, certo? Alterar aqui mesmo. O retorno vai ter matérias. No caso vai ser um vetor de matérias aqui. Certo? Então, poderia fazer isso. Que aí lá na minha classe de entidade já fica aqui. Ó. Então, eu meio que vou construindo o meu software clicando, certo? Em vez de escrever no código-fonte. E aqui eu faço orientações gerais para você criar um bom diagrama de sequência expandido. Primeiro, organize a ordem das classes, certo? Então, da esquerda para a direita fica ator primário, classes de fronteira, classe de controle, classes de entidade, atores secundários, certo? Então, isso é uma convenção, não é obrigatório, mas fica mais fácil para ler, para outra pessoa ler e entender. Outra dica é padronize as mensagens. Então, o nome dos métodos, certo? Do ator para a fronteira,
são ações do usuário. Então, aquela ação que ele realmente faz na interface, digamos. Já da fronteira para o controle, vai representar os dados solicitados. Então, geralmente existe um padrão que segue meio que um CRUD para nomear esses métodos. E entre as entidades, né, os métodos de entidade são aqueles métodos de classe mesmo, né? Então, criar, get, set, find. Isso aqui também há algumas convenções, mas é um padrão que todo mundo costuma já conhecer e usar. Outra dica, abuse das notas para esclarecer seu raciocínio, certo? Nessa fase de definir como o método tem que se comportar, provavelmente alguma coisa ainda está nebulosa, você não sabe direito como é que tem que ser. Bote uma nota, relacione com o método que você está falando e escreva como se fosse um comentário de código o que é que você está pensando. No outro momento, você mesmo vai levar isso em consideração. Quando você for discutir com um colega, vocês vão discutir juntos. Não deixe essa ideia que você teve passar despercebida, certo? Você esquece ela e acaba perdendo aquele esforço que você já fez. E por último, bem importante também, utilize todo o espaçamento vertical que for necessário. Quando vocês forem criar o diagrama, vocês vão ver que é fácil ele ficar bagunçado. Não tenha receio de colocar as coisas longe umas das outras, certo? Pode botar bem longe, arrasta a mensagem lá para baixo, arrasta a entidade lá para longe, não tem problema. Mantenha as coisas organizadas que no final, para deixar bonito e organizado, fica bem mais fácil, certo? Então pode botar as coisas longe no início que fica mais fácil para trabalhar. Gente, teríamos também algumas discussões para realizar em cima desse diagrama e do momento do processo, mas como eu estou temendo pela duração do vídeo, eu vou deixar isso para o momento síncrono e a aula vai ficar por aqui. Então é isso, bom trabalho na atividade e até a próxima aula.